Então me interessava muito entender, eles tinham um departamento chamado Departamento Jurídico. Como é que uma ONG que queria muito lidar com a questão do racismo, que afeta a população negra, uma ONG em São Paulo, que nasce em 87, resolvia esses conflitos raciais, os crimes raciais, formando jovens através de políticas de ações afirmativas, que são pioneiras, que nascem através de uma ONG, que recebia bolsas de igrejas irmãs, igrejas mais solidárias, muitas delas europeias, e essas bolsas vinham para jovens em São Paulo. Muitos conseguiram se formar como advogado, economista, e eles tomaram à frente essa ONG. E a ONG tinha 2 departamentos, 3. Um era atendimento psicológico, aí tinha assistente social, a psicóloga social, que atendia o pessoal, como tinha também advogados, que foram beneficiados desse instituto. Então, naquele período, muito comecei a lidar com a sociologia jurídica, ou algum livro sobre a filosofia jurídica. Esse é um campo que eu trabalhei na época. E hoje, o que nos leva, de novo, um tema quanto esse interessante, é que tem a ver com a pesquisa. Na atualidade, eu trabalho, a pesquisa chama-se Ubuntu, mas a ideia é Ubuntu como uma filosofia ancestral que pode nos dar possibilidade a pensar um novo projeto de sociedade. Eu até então nem conheci o Sérgio, a gente vem se conhecendo. Júlio Nyerere trabalhou com a filosofia, o Jama. O Jama é o coletivo, o coletivismo africano, que ele implementa lá. E nosso último debate, ele foi ampliar essa reflexão. Nós percebemos que o socialismo africano já existiu antes, e no contexto da descolonização, muitas nações recorreram atrás. Daqui a pouco eu vou explicar do ponto de vista historicidade, para entender muitas questões que nos foram colocadas aqui. Nós precisamos entender as mudanças que a África sofreu. Um certo momento eu vou voltar para fazer isso antes de avançar. Nesse momento eu estou querendo contextualizar a minha fala. Então, o socialismo do Senegal, com Senghor, Tanzânia, Amílcar Cabral, reinventa o socialismo à la guinense, não é? E temos o conscientismo do Kwame Nkrumah, Ghana. Mas a gente pode falar também da experiência do Quênia. Então é o seguinte, sempre tivemos um debate sobre a questão do socialismo. Agora, vingou ou não vingou é outra questão. Mas a experiência de Tanzânia aponta, pelo menos, que historicamente já tivemos um modelo que foi implementado, e esse modelo deu seus resultados. Vocês vão perceber que Tanzânia é um dos países teve poucos conflitos, historicamente falando, diferente dos outros, quando entraram logo no período pós-independência, não conseguiram fazer a gestão do Estado, mas a Tanzânia fez uma transição muito boa. Senegal fez uma transição muito em termos de democracia, embora haja problemas. E o modelo socialista tanzaniano, ele não tem deixado muito desigualdade entre a sua população. Isso aí a gente também conseguiu identificar, pelo menos na pesquisa que a gente está fazendo. Ok. Bom, outra questão, na atualidade a gente está tentando avançar mais um pouquinho, questionando os instrumentos jurídicos existentes no continente. Aí, no caso, nos interessa a Carta de Direitos do Homem de Povo, né, do continente africano, mas olhando especialmente pela Carta de Maputo. A Carta de Maputo, que é a ampliação dessa Carta de Direitos Humanos e de Povo no continente africano, mas estendido à questão de gênero. Mas temos também uma Carta do continente africano, da União Africana, voltando para a criança. Então, há muita coisa que a gente discute aqui. As pessoas perguntam, eu vou pegar o caso concreto, sem fugir aqui à nossa realidade. Nós sabemos que nós já tivemos problemas aqui, problemas em termos de relacionamento, jovens que se apaixonam, ou culturalmente ele não sabe como abordar a menina, faz de uma forma que a menina se sente agredida. Já tivemos denúncias de
estupro e outras questões tão difíceis. Alguns deles têm a ver com a questão cultural, mas outros também abuso. Outros o sujeito não sabe onde ele está pisando. Então, todas essas questões, se você olhar do ponto de vista cultural, e eu aqui, muitas vezes, muita gente não tinha me entendido, porque eu falava a partir desse lugar. Aí as pessoas achavam que nós estávamos cobrindo os estupradores. Aquilo que você falou de abafar caso. Não, a gente só estava falando linguagem diferente. A gente estava dizendo, o menino que vai machucar uma menina, cometer a violência, vai ter que pagar. Mas agora vamos ver como que a gente vai fazer isso aí. Há uma maneira de caminhar, você chamar a responsabilidade para a pessoa. Então, nós parecia que estávamos fazendo diálogo de surdo. Por quê? Os outros nos têm visto como animais. Nós não somos racionais, nós vivemos de cultura que isso é permitido, você pode bater na mulher, pode fazer o que você quiser, como se fosse. Mas a gente sabe hoje que é pura ignorância. E as pessoas que não entendem. Mas de fato, o que eu estou querendo trazer é dizer o seguinte: existe uma carta de proteção de direitos da mulher no continente da União Africana. E isso, muitos países assinaram a carta. E a gente está fazendo esforço, olhar agora, em cada país, quais são as normas, né, jurídicas em relação à proteção da questão da mulher. E a gente tem. Muitos países têm isso aí. Muitos países têm. O último ponto ainda, em termos de contexto, o professor Sérgio, que eu agradeço aqui, ele falou de um texto meu chamado, acho que Ética do Ubuntu, uma entrevista que eu dei. Aí já começa a adiantar aqui, aquela entrevista, como o trabalho de Ramossi, o trabalho do Sérgio, o trabalho dos outros que estão fazendo, é um produto intelectual. Então a gente bebe de uma filosofia ancestral e nós, como intelectuais, somos fabricadores de produto. E um artigo, uma reflexão e outra instância. É uma filosofia que a gente produz. Então naquele texto, o texto tem algumas questões muito interessantes. Porque faz uma reflexão, reapropriar da filosofia do Ubuntu e contextualizá-lo na sua realidade. Mas ele também se preocupa em recuperar o Ubuntu no contexto brasileiro. Por isso lá também vem a questão do racismo. Então não dá, eu sempre me defino como intelectual afro-africano inserido na diáspora. Então a gente pensa o mundo, olhando o continente, olhando aqui. Esse dupla ou múltipla consciência do Dubois. Então aquele texto tem, depois o livro, aquele meu primeiro livro, né? Chamado de Filosofia Ética do Ubuntu, depois Valores Civilizatórios sobre Ações Afirmativas. E a reflexão que eu faço, mas a partir do Brasil, como se pode aproveitar a filosofia do Ubuntu. Talvez não ficou muito explícito, porque o artigo ele data do momento, mas o debate atual na hora está sendo sobre direitos da natureza. Então, dentro da plataforma, é uma plataforma interdisciplinar. O grande eixo é de gente de direito. O pessoal que pensa direito do ponto de vista, os direitos da natureza. Esse é o debate que estamos fazendo. Aliás, os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável deste ano da ONU está respirando o debate sobre a questão da natureza, se vocês olharem muito bem. Bom, é a partir desse lugar que eu estou tentando falar. Mas são tanta coisa que a gente vai ter que fazer recorte. Vamos lá. Aí eu vou pincelar algumas questões no sentido de termos o tempo para conversar. Vamos voltar na história. É o seguinte, mas podemos olhar essa história em três períodos que todo mundo conhece: África pré-colonial, colonial e pós-colonial, certo? Acontece que nossos ancestrais, eles sempre encontraram meios de resolver seus conflitos, o que vamos chamar de direito tradicional ou costumeiro, como quiser. Sempre existiu. Ali, esse direito começa a entrar em crise com dois processos. Um, o processo da islamização. Dois, o processo da ocidentalização e cristianização do continente. O Islã começa a entrar na África desde o século VIII. Esse ocidente, Europa, estou pensando nas experiências de
coloca século XV. Agressões do Ocidente, especialmente a região que ele está falando, dos Bakongo. O reino do Congo no século XVII cai. Isso significa o quê? Aquelas estruturas tradicionais começaram a perder o processo. Você vai ver, por exemplo, no reino do Bakongo, o direito português entrou. O rei do Portugal implementou a estrutura do Estado Bakongo igualzinho de Lisboa. Começa a falar de dom, os dons, assim, de quê? Os títulos honoríficos iguais a Portugal. Sem esquecer da Bíblia que está presente. A Bíblia que começa a entrar. Mas assegura aí. Não significa que esse processo de cristianização e ocidentalização, que o continente ou esses espaços, territórios invadidos, logo como a gente diz, perdeu a identidade. Não é tão assim, não. Não é tão assim. A gente percebe mais, aí eu diria, no sentido de Diallo Tcherno, no caso aqui de Guiné-Bissau, nós temos o processo de mestiçagem. Talvez uma linguagem para a gente apanhar o que aconteceu naquele período. Acho que a categoria de mestiçagem seja uma saída. O hibridismo. Porque o que está acontecendo nesse período é uma mistura de cultura do dominador com as comunidades dominadas. Bom, isso também acontece no Islã. Por isso vocês vão se perguntar por que Boko Haram está querendo um Estado e ele quer implementar a Sharia, a lei islâmica. Nação negros, nação nigeriana. Se você não levar em conta o processo histórico, houve muitos africanos que se arabizaram ou tornaram-se muçulmanos, para ser mais humilde. Mas ser muçulmano até certo ponto leva você a adquirir a cultura árabe. A cultura árabe. Árabe é uma coisa, ser árabe. Muçulmano é outra coisa. São duas coisas. Mas agora, não dá como você ser muçulmano sem necessariamente dialogar com a cultura de origem que cria essa religião. Aí, a discussão que você já colocou para a gente sobre a questão da religião, né? Não dá como fugir. A religião vai ser um assunto na mesa para você discutir. Mas agora, eu vou discutir a religião como coloco crente, entende crente como gente que crê. Na ciência da religião a gente chama de crente. Eu vou discutir a religião como uma pessoa, vou dizer o seguinte, vou discutir a religião como, eu como crente, no sentido de uma pessoa religiosa ou como cientista. Porque como cientista eu vou ter uma postura. Como igrejeira, eu tenho outra postura. Aí eu lembro do amigo meu, um jovem da minha cidade, morava lá em São Paulo. Ele era um funcionário público, aí começou, evangélico, aí começou a fazer a teologia. Só que ele começou a ficar em crise com a sua fé. Porque a teologia como ciência crítica, na sua dimensão crítica, não na sua dimensão dogmática, não dogmática. Ele começou a entrar em crise com o seu pastor. Porque quando você pega a teologia crítica, você desmonta a sua fé. Desmonta e monta depois. Mas depende. No meu caso, muitos abandonaram a batida, saímos da igreja. Não foi meu caso, viu? Meu caso não. Não tem nada. Coisa aí você abordar esses assuntos como homem ou mulher de fé. Aí vai atrapalhar. Porque o princípio da fé, geralmente todo mundo quer afirmar a sua fé. É Jesus, é Maomé. Aí você não abre a mão. Aí fica complicado. Porque o debate no plano científico é crítica autocrítica. É me permitir duvidar. É me permitir ouvir os outros. Isso muitas vezes nossas religiões não permitem. Aí fica muito complicado. Esse aí seria o comentário nesse aspecto. Outra questão, já falei da ocidentalização. Coloquei século XV. Mas especialmente a experiência conhecida como a colonização da África. A colonização da África se dá em 1885. Alguns vão colocar 1870. É diferente daquela primeira experiência, onde portugueses, espanhóis, eles chegam no continente no processo de tráfico. No processo de tráfico, muitas nações africanas ainda estão independentes.
No século XIX não. Eles chegam com canhão, eles chegam com tudo o que você imagina de instrumentos bélicos para a conquista do continente. Aí sim, nesse momento, para não me dispersar, as instituições jurídicas africanas foram desmontadas. A maioria deles. Se não desmontada, cooptadas. Talvez eu vou mostrar isso aí para vocês no outro quadro. Aí vou trazer a experiência do Congo, como isso foi feito. Mas para a gente adiantar, vocês vão perguntar, mas professor, o que foi desmontado? O que foi desmontado? Eles trouxeram um direito ocidental. Imagina o seguinte, se o seu território foi Portugal, é um direito português. Bélgica, direito belga. França, um direito francês. Inglaterra, o direito britânico. Então, nós começamos a ser regidos através desses direitos de fora. Ok. Segundo passo. Como que eles vão fazer isso aí? Nomeando os chamados administradores. Nomeando um corpo nos tribunais. Onde a maioria europeus vão mandar e a gente, dependendo do período, ocupamos alguns como se diz, cargos mais baixos, dependendo do caso. Ali vem o conflito. O conflito aparece em duas instituições. No caso do Congo, aparece a figura do... no Congo aparece a figura do setor, o chamado chefe do setor e chefe tradicional. Abre outra janela lá para mim, por favor. Você tinha isso, tinha ali que você abriu antes. Ok. Veja só aqui, para eu ser concreto. Aqui, decreto 1º de 1933, certo? Ele fala sobre relativo à administração da colônia, né? Então, ele vai trazer aí. O que ele vai dizer? No artigo 19, a chefia ou cheferia é um agrupamento tradicional organizado sobre a base de costume no circunscrito administrativo. Ele está dizendo é chefia onde é uma população pequena, homogênea do ponto de vista da cultura e costume. E a autoridade dali que aquela comunidade nomeou os ancestrais, em outras palavras. Mesmo assim, eles não aniquilaram com as autoridades tradicionais, só deram o nome de chefe. No artigo 20, ele vai dizer, o chefe do setor também é uma circunscrição administrativa, numerosa, que não tem uma organização, não tem uma